Salve, gente. Saudação a todos. Então, fala-se muito atualmente e sempre, né? Falaram sobre a questão da igualdade. Todos buscam igualdade, né? Esse é um discurso assim, literalmente colocado, né? Sempre, né? Durante qualquer discurso aí político ou social. Mas o que é interessante nisso, eu acho que vale a pena a gente observar sobre isso hoje, é que a questão da diferença, ela sempre existiu, né? O alto, o baixo, né? O senhor, o escravo, o forte, o fraco, sempre existiu na humanidade, né? Desde os seus inícios, né? Por exemplo, sabemos que tudo surge até da mitologia, digamos, grega, né? Que é ainda a que mais se aproxima, né, do nosso meio literário e contemporâneo, porque só a literatura deste aspecto, mas que o que foi provado e que tem sido razoavelmente visto é o que se aproxima mais até da questão darwiniana, né, da questão da evolução do mundo. E desde que surgimos, né, que houve aí uma vontade, né, em que Zeus passou a Prometeus, né, que desse início a essa questão, né, dos seres vivos sobre a Terra, que ela se propõe. Né? Primeiro que, com o aparecimento, né, de todos os seres, inclusive dos humanos, começa-se a formação de tribos, frátrias, essas coisas assim, que são as comunidades, né, que vão normalmente se organizando naturalmente. Né? E a partir daí, como já dissemos, inclusive em outro vídeo, há conflitos. E esses conflitos acabam resultando exatamente nessas diferenças, do alto, do baixo, do forte e do fraco. Diante das produtividades, diante da produção que havia, né? Porque tudo passa pelo meio de produção. A nossa sobrevivência toda ela se dá através da coisa da produção, né? Depois do início, da troca, da venda, enfim, do comércio em si, né? Se propõe, inclusive, né, isso vindo aí desde até os regimes, a partir do regime absolutista, né, que é quando saímos do feudalismo e tal, do feudalismo, e entramos na questão até capitalista, né, que é o grande problema. E é aí que se apresenta a questão do alto e do baixo. Né? E é interessante, gente, por que estamos até fazendo essa introdução? Para que você entenda que atualmente, digamos, das grandes diferenças sociais que existem, não que nós estejamos favoráveis, né, às diferenças frustrantes, às diferenças que trazem danos, inclusive à sobrevivência humana. Não é isso. Mas que haja um entendimento e haja uma posição, né, de que as pessoas possam ver, né, dá licença, deixa eu melhorar aqui a iluminação, de que as pessoas possam ver esse processo de diferença com a maior naturalidade, porque ela ocorre exatamente diante do próprio desenvolvimento, que faz parte dessa diferença. Né? Foi a partir dessas frátrias, a partir dessas tribos, né, que se iniciaram em termos de organização, que surge exatamente o forte, o fraco, o alto, o baixo, o mais poderoso, o menos poderoso, porque há um problema, né? Há conflitos, e desse conflito alguém tem que sair perdendo e outros ganhando, evidentemente. E aqueles que ganham, quem são? São aqueles considerados, né, conceitualmente fortes. Por quê? Porque detêm o maior poderio. Né? E esse poderio se deu exatamente através da agricultura, através da plantação, através da produção. E aí surgem as diferenças. Hoje, por exemplo, não comulgamos com as altas taxas, altas diferenças que há em termos sociais, evidentemente. Por quê? Porque
Com a chegada do capitalismo, né, no século XV, a partir do século XV, até então era um regime absolutista, é, essas diferenças cresceram, né, em nome de quê? Em nome dos interesses pessoais, em nome desses poderosos, né? Enquanto que as diferenças que havia inicialmente na humanidade, elas eram naturais. Hoje não. Elas servem para se locupletar, né, dessas diferenças sociais e acabam explorando demasiadamente aquele que é mais fraco, né? O que é inteiramente, até digamos, desumano, né? No sentido mais fraco da palavra, digamos assim, né? Então é preciso, com o que é que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo colocar para vocês que a diferença ela é natural na humanidade e desde há muito tempo, né? E a partir daí vem se aprimorando, né, conceitualmente a questão do desenvolvimento, né? O ser humano acaba produzindo muito mais, se desenvolvendo em amplos setores, em amplos segmentos. Isso faz com que uma parte progrida mais, outra menos. Não que conforme vamos reafirmando, estejamos de acordo com o abuso, né? De acordo com o uso, né? Incomensurável até de um ser humano por outro ser humano. Isso não procede, né? Agora, aqui o cidadão deve procurar avançar mais. E aquele que tiver melhor a formação, formação de poderes, e aquele que conseguir ultrapassar determinadas barreiras, ele naturalmente passará, né, para uma legião, digamos, daqueles que pertencem mais literalmente aos fortes. E ficará aqueles que menos conseguem, por ter uma série de problemas contra a sua formação, contra o seu habitat natural, enfim, e que o considerar, né, a posição de mais fraco, né, de fraco, né, evidentemente. O que eu estou querendo dizer é que precisamos entender que é natural que haja esse conceito de forte e fraco, mas que não tenha a intenção de ferir um segmento ou o outro, ou de exaltar outros. Não é isso, as pessoas às vezes confundem isso. O que se propõe em termos conceitual é de explicar por que há essas diferenças. E essas diferenças se dão iniciando-se, como já dissemos, num processo natural, em que é preciso haver um espaço de oposições mesmo, em termos de pensamento, em termos de produção. Enfim, a dialética está aí para ser instaurada, instalada, usada, evidentemente, para que possamos entender, né, esse processo mais profundamente, né? Então, veja bem, hoje, por exemplo, todo mundo critica até a diferença, mas quer sair daquela diferença, né, de que o coloca como mais fraco, menos poderoso, e quer sempre alcançar mais o poder. Não é interessante? Então, isso já congrega exatamente do que estamos falando, da naturalidade, da legitimidade que é preciso encarar isso, com as ressalvas necessárias, evidentemente. Vamos chegar ali mais na frente, vamos falar um pouco sobre isso. Mas então, o que ocorre? O que eu quero deixar bastante claro, para que todo mundo possa entender isso, e até discuti-la, se achar que eu estiver errado, porque eu me baseio, como eu disse, em pesquisas e leitura, quer dizer, um canal aqui que reflete. Nós não estamos aqui para apresentar a história em si, fazer um histórico, né, ou fazer um processo de histórias novas sobre a questão. Não, não é isso, de apresentar isso. Nós temos a intenção de tentar, por meio de uma discussão, esclarecer mais, o máximo possível, as pessoas que, porventura, nos assistirem, né? Então, vejamos bem, dentro desse processo do alto e do baixo, do poder e do fraco, o que ocorre?
nós buscamos, quer dizer, então há aí uma diferença que precisa ser, sabe, revista, que é essa questão do forte. O cidadão é forte porque ele chegou num processo de perfeição? Não, 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 não é isso, não se trata disso. O que se trata, o cidadão que é forte, ele não é forte para provocar esse tipo de diferença, não é isso. O que alcançou chegar a um processo de uma lâmina do forte, digamos assim, primeiro, ele fez por onde? Foi através de conhecimento, através de sérias cognições, né? Que ele conseguiu chegar até esse posicionamento do forte. E quem é o forte? O forte é exatamente o imperfeito, meu amigo. O imperfeito, o nobre, o forte é o imperfeito. É aquele que jamais se coloca como perfeito, jamais. Por mais forte que ele seja, ele jamais se colocaria numa situação de agregar, né, ou de formular qualquer tipo de opressão contra as pessoas. Por quê? Exatamente, por ele ser um cidadão, uma cidadã, um ser fraco ou um ser forte, é preciso que ele se atenha dentro dessa naturalidade que estamos falando. O forte jamais ele vai se colocar, quer dizer, absolutamente, arrogantemente como forte. Não, porque ele age naturalmente, né? Se acontece, por exemplo, de você se sentir fraco diante da minha pessoa, da minha personalidade, do meu modelo de vida, né, da minha estrutura físico, social, econômica, cultural, não é porque eu tenha problemas com isso, é o contrário, você que não está entendendo conceitualmente a posição do forte. Mas o forte não está ali para lhe causar qualquer maldade. Muito pelo contrário, porque ele age, né, tranquilamente, ele age naturalmente. Como dissemos, ele galgou essa posição de forte e é tido, respeitado, enfim, credibilizado meritocraticamente como forte, porque ele conseguiu chegar até ali, que é o que você busca, inclusive, como dissemos, todo mundo está sempre atento a sair, né, daquela pirâmide que está considerada como fraco para galgar uma mais forte. Não é isso? Ou não? Então, é exatamente isso. O forte, ele é forte porque ele conseguiu ser forte, naturalmente. Né? Ele conseguiu ser totalmente forte, mas sem agredir, sem estar contra ninguém. O forte é aquele que tem a sua posição e que essa posição o colocam distante do fraco. E aí aparecem as diferenças sociais, né, que são sempre imputadas ao forte. Porque a diferença, eu estou nessa situação de miserabilidade devido ao forte, que é arrogante, que explora. Esse não é o forte. O forte não é aquele que está proposto a provocar esse tipo, né, de inconsequência contra aquele que é mais fraco. Não, não, esse não é forte. Esse é aquele fraco que até conseguiu galgar uma posição, mas sem estar necessariamente preparado para tal, que como diz, né, Sócrates, Platão e outros, né? Quer dizer, o forte é aquele que está além, aqueles que estão no mundo das ideias. Ele não está nessa relação, né, tão baixa de querer provocar maldade contra os outros seres que, né, são iguais a você fisicamente. Está dando para entender? Então é isso. Diferentemente, rapidamente para terminar, é claro que o que se vê hoje é uma exploração, né, acentuada contra exatamente o regime da pobreza, né, o que é incorreto. Né? Esses não são fortes. Esses são aqueles que se locupletaram, né, da fragilidade dos outros e que continuam se locupletando dessa fragilidade, que é do segmento mais fraco, mais pobre, mais escravo, para se complementar cada vez mais, quer dizer, cada vez mais abusivamente, estender o seu poder de riqueza. Aí sim, esse deve ser combatido por nós.
Entendemos assim? Então, quer dizer, o conceito é que é interessante para você entender essas diferenças. É isso aí, meu amigo. Dá aí o like, né? Vê o meu currículo, se eu tenho preparo ou não para dar uma comentar alguma coisa aqui com você. E um abraço a todos, até qualquer hora.